Olá, meus amigos do jornal O Guaporé e também do jornal O Guardião na Paraíba, tudo bem? Sou Miguel Montes, sou jornalista e o editor e o apresentador de nosso programa aqui, programa Miguel Montes, e nós vamos discorrer a respeito desse problema, dessa celeuma que aconteceu aí entre uma queda de braço do Supremo, STF, Superior Tribunal Federal, e o Congresso, enfim, né? A Câmara dos Deputados Federais e o Senado. E nós vamos debater à luz do direito. Por quê? Porque essa é uma questão de embate jurídico, né? Embora o artigo 2º da Constituição Federal garanta total harmonia dos poderes, né? Inclusive disciplina o trabalho, a honra, a missão e a harmonia de cada qual, mas houve um problema aí entre o STF e a Câmara dos Deputados quando o ministro Alexandre Moraes, decretou a prisão do ainda deputado federal Daniel Silveira. Veja bem, no meu entendimento não há flagrante. Porque pelo que eu ainda me lembro do meu curso de Direito, né, na Uniron, na São Lucas, duas universidades famosas em Rondônia, e eu tive bons professores de Direito. A partir daqui eu mando meu abraço para o Alexandre, grande Alexandre, né, vários delegados de polícia e vários juízes que eu tive como professores de Direito. Não é minha missão ser um criminalista, mas o bom é o conhecimento que a gente tem numa academia de Direito. Conhecimento esse que eu trago aqui para vocês agora, tá certo? Então, no meu entender, né, não houve flagrante. Por que não houve flagrante? Porque o flagrante, mesmo sendo flagrante corrido, né, flagrante temporário, que se fala, permanente, há que ter a presença presencial. Houve um vídeo postado na internet, né, de um deputado federal que tem sua prerrogativa de livre expressão, e esse flagrante teria que ser presencialmente, na hora, mas houve um mandado de um ministro do STF, e aí não há que se falar em flagrante, né? É atemporal esse mandado, tá bom? Pois bem, cai a celeuma de que existe flagrante. Uma outra questão é que o deputado Daniel Silveira, ele tem prerrogativa constitucional de se expressar inviolável, né? Ele pode se expressar, ele pode xingar, ele pode falar e tal. Agora, vai haver ali uma retratação, vai retirar vídeo do ar, claro que houve um dano moral contra uma entidade governamental do Estado. Houve um dano moral, sim. Houve um verbo, um vernáculo, um texto de ódio inconstitucional. Houve, sim, por parte do deputado federal Daniel Silveira, mas caso disso não é de prisão. Há o que? Há uma retratação, né, conforme o artigo 143 do Código Penal, 144, e aí dessa retratação há uma retirada do vídeo do ar, né? E até, se a gente for mais adiante, no Código Penal brasileiro, diz o quê? Que se a crítica for de forma técnica, não há que se falar em calúnia ou difamação, tá bom? Se o texto, o áudio, o vídeo for de forma técnica, não há que se falar em calúnia e difamação. Mas mesmo assim, há ainda a retratação e há ainda que retirar o vídeo do ar. Pois bem, até aí tudo bem. Agora, o problema, se não há o flagrante, né? Se o deputado federal tem sua prerrogativa de livre expressão, mesmo que seja chulas, verbos chulos, como assim falou o presidente, o decano do STF, né? Agora, veja bem, não é novidade para ninguém que eu sou pré-candidato ao Senado em Rondônia no ano que vem, tá? E já estou trabalhando nisso aí, estou conversando com a Sigurga para talvez eu vá para o PDT, tenho conversações do PRTB, tenho conversações do PROS, tenho conversações inclusive do DEM, mas tudo por quê? Porque eu tenho 33 anos de jornalismo e eu me dou com todo mundo. Sou dono do jornal mais antigo do estado de Rondônia e eu me dou com todo mundo. Então converso um com o outro tal.
inclusive pego a experiência de um, experiência de outro e vou juntando, meu amigo, porque eu sou um eterno aprendiz e como um eterno aprendiz a gente está sempre aprendendo, tá bom? Mas eu, na condição de senador, né, não é novidade para ninguém que eu estou em campanha, pré-campanha, mas eu na condição de senador, o que eu faria? Artigo 2º, citaria o artigo 2º da Constituição Federal de que todos os poderes, os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, tem que ser harmônico. Evocaria também o artigo 58 da Constituição Federal, em seu parágrafo 2º, inciso 5 da Constituição Federal, e convocaria o Alexandre de Moraes para depor no Senado. Por quê? Para ele explicar o porquê que o deputado federal não pode se expressar. Por que crime o deputado federal cometeu na condição de deputado federal que ele possa se manifestar. E por fim, eu na condição de senador, eu evocaria o artigo 154A do Código Penal Brasileiro, em seu inciso 4, parágrafo 5º, e mandaria abrir processo criminal contra o Alexandre de Moraes por crime de inviolabilidade de material do erário, do Estado. Ou seja, o legislativo ele é o Estado, o deputado federal representa o Estado, né, na sua forma legislativa. E sendo assim, o Alexandre de Moraes cometeu um crime. Mandou apreender celular do deputado federal, mandou retirar páginas deles do ar, sabe? Gente, isso é o AI-5. Isso é o AI-5. Eu nasci em 1970, mas o AI-5 foi decretado em 1968. Mas isso que o Alexandre de Moraes está fazendo é AI-5. Isso, se o Congresso inteiro, Senado e Câmara, não tomar uma atitude forte contra isso, vai ter senador preso por livre expressão, vai ter até o presidente da República preso, tá certo? Vai ter deputado federal e deputado estadual preso. Daqui a pouco um desembargador pega uma normativa dessa, uma súmula dessa do STF e manda para ele deputado estadual em plenário porque está falando contra um desembargador. Gente, isso é em cadeia, né? Daqui a pouco um prefeito manda prender um vereador evocando essa súmula, essa decisão do Supremo. Por quê? Porque o vereador está criticando o prefeito, ou seja, é uma avalanche em cadeia, vai descendo, tá? De Brasília vai para as capitais, vai para os estados, vai para os municípios, enfim. Então, o Congresso tem que ter uma decisão forte para prevalecer os seus direitos, tá certo? Inclusive de livre expressão. Agora, tirando isso tudo, vai acontecer também um cala-boca aos jornalistas, né? A jornais te retira, como já está acontecendo aí com o Terça Livre, que é um site, tiraram o YouTube, retirou o Terça Livre do ar, mas o desembargador de São Paulo mandou o YouTube colocar de novo a TV do Terça Livre no ar, tá? E isso serve também para Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais, tá? Porque daqui a pouco nós vamos viver uma ditadura de só fala o que esses veículos de comunicação queira que fala. Quem está no poder dita as regras para só falar aquilo que é bom. Que é isso? O artigo 5º da Constituição Federal garante livre manifestação cultural, filosófica, religiosa, sabe, de tudo que você imaginar, cultural, enfim, até culto religioso. Nós não podemos discriminar culto religioso de raça, de credo, de tudo. Daqui a pouco, eu tenho muitos amigos macumbeiros, ninguém pode fazer uma macumba ali na esquina, porque não, a maioria aqui somos evangélicos, e evangélico, para todos os macumbeiros, para todos os evangélicos, macumbeiro tem o diabo, né? Carrega o diabo, é do diabo, é do demônio. Então daqui a pouco vão segregar a religião afro-brasileira, por quê? Com base em decisões do STF, que serve inclusive como amparo jurídico legal. Isso é uma extensão, isso vai acontecer uma extensão, sabe, dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E vai essa decisão ser extensiva, por quê? Por analogia, tá certo? Por analogia. Então acabou essa história, não pode. Nós passamos séculos vivendo sobre
uma rígida ditadura, que o jornalista não podia falar. Pessoas foram expulsas do seu país, do Brasil, para morar em outro país, por causa que não podia divulgar uma música, não podia ter uma religião, não podia propagar os seus ideais filosóficos, culturais, ideológicos, não podia. Daqui a pouco tem o quê? Uma perseguição contra os homossexuais, sabe, contra as lésbicas. Por quê? Porque tudo é a partir de uma analogia extensiva. Aconteceu agora com o Supremo, vai acontecer nos TJs, né? Vai passar para os legislativos estaduais e os municipais. O país volta a uma ditadura. Agora, na ânsia do Alexandre de Moraes de frear uma ditadura advinda do Exército, das Forças Armadas, ele mesmo está cometendo o crime do AI-5, numa ditadura, de mandar um deputado federal calar a boca. Isso aconteceu em 1968 no Brasil, onde tudo foi anulado. O STF foi anulado, a Câmara foi anulada, o Senado foi anulado e só podia valer aqui o que os generais queriam, tá certo? Meus amigos, olho aberto, olho aberto. Eu estou falando agora como jornalista e eu tenho prerrogativa e fórum privilegiado para falar, com base no artigo 220, parágrafo 1º da Constituição Federal. Eu tenho um fórum privilegiado. Inclusive, até se eu for preso por direito adquirido em cima da lei de imprensa anterior, eu vou preso em sala de Estado Maior. Eu, Miguel Monte, vou preso em sala de Estado Maior. Não tendo essa sala de Estado Maior, eu fico preso na minha residência. Por quê? Porque eu tenho um fórum privilegiado, porque o meu cargo de jornalista advém desde a ditadura. Tá certo? Portanto, com base no artigo 220, parágrafo 1º da Constituição Federal, eu tenho livre expressão do que eu posso falar aqui para vocês, tá bom? Meus amigos, a Constituição Federal é de 1988. Nós temos 33 anos. 33 anos que isso... Vão para 33 anos que essa garantia constitucional foi adquirida. Né? Então, com base dos artigos que eu citei aqui para vocês, inclusive eu fui pesquisar, tá aqui o meu bloquinho velhinho de jornalista, né? Eu fui pesquisar e fui dar essa informação para vocês, tá bom? Por quê? Porque é livre a expressão. No seu artigo 5º, né, em diante, tem várias, da Constituição Federal, tem várias garantias constitucional, né? No seu artigo 5º. Então, você tem direito a se expressar, você tem direito a ter religião, você tem direito a ter a filosofia de vida que você quiser. Você pode até ser ateu, sabe? Você pode ser macumbeiro, você pode ser religioso, católico, você pode ser evangélico, você pode ser ateu se você quiser. Você pode propagar a ideologia política, filosófica, cultural, o que você quiser. Evidentemente, você não pode xingar um amigo, você não pode propagar o ódio, enfim. E outra coisa, em se tratando da Constituição Federal, nós temos até o poder de nos reunir pacificamente, sem armas, né? Para quê? Para debater assuntos da sociedade. Tudo isso a Constituição Federal garante. Principalmente no tocante ao deputado federal. Ele pode se expressar e não pode ser preso em flagrante. E mesmo se ele ser preso em flagrante, antes de qualquer prisão, o Alexandre de Moraes teria que solicitar à Câmara dos Deputados a prisão de um deputado federal. Tá bom? Então, sejamos coerentes, sejamos inteligentes para não deixar acontecer uma ditadura aqui no Brasil. A ditadura advinda é essa do judiciário. Tá? Quem pensava que a ditadura vinha do Exército, vinha da Aeronáutica, vinha da Marinha, errou. A ditadura está vindo do STF, com medo para mostrar poder em cima do Bolsonaro. Né? Se a gente pensava que o Bolsonaro era o louco, quem é o louco mesmo está sendo o STF. Né? Para provar que tem poder, para provar que tem mais força, enfim. Amigos, quem tem a força é o Exército Brasileiro. Quem sempre tem as armas é o Exército Brasileiro. Então vamos respeitar os outros poderes, porque daqui a pouco vai sair uma decisão do STF para prender o presidente da República, se for a partir desta celeuma que vai continuar. Eu sou Miguel Monte, eu sou jornalista,
eu sou jurista, eu sou empresário e eu sou aqui um cara que fala muito aqui para vocês porque amo vocês e amo esse programa e Jornal Guaporé, Jornal Guardião. Enfim, muito obrigado a todos. Fique numa proteção de luz, de vida e de amor. E amanhã a gente tá aqui. Olha, eu tô esperando os empresários anunciar aqui com a gente, tá? Os empresários que vieram lisos da Paraíba para cá, para Rondônia, desde 1987 comigo. E todos nós ficamos bem de vida. Então, o empresário que não anunciar aqui comigo, eu vou entregar para as esposas, as amantes. Brincadeira. Mas eu vou entregar para as esposas os nomes, tá? Não digo o endereço, mas eu vou entregar todo mundo. Panificadora Paraíba Nordeste, eu sei quem é amante, brincadeira. Tá? Tô brincando.